Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. Há uns 2 meses atrás eu fiz um vídeo sobre a disputa para o governo do estado de Minas Gerais e para o Senado. Pois bem, de lá para cá o que mudou? Tudo mudou. Carlos Viana, que era dado como certo candidato a governador, talvez pelo Patriotas ou pelo PSL, numa coligação, numa chapa que teria todo o apoio de Jair Bolsonaro, agora vai sair, já está confirmado, candidato ao Senado pelo PHS. Olha, gente, o Viana é um franco favorito à eleição para o Senado. E eu digo isso porque é a maior audiência da Rádio Mineira, é a maior audiência da televisão mineira, dos programas jornalísticos locais. É um sujeito muito benquisto pela população por causa das suas opiniões firmes contra a ideologia de gênero, a favor de um direito penal que responsabilize mais o infrator, a favor de suas posturas relativas à segurança pública, ao seu grande conhecimento demonstrado sobre os problemas do Estado. Tanto que era uma demanda popular que Carlos Viana saísse candidato ao governo do Estado. E ele é visto entre todos os jornalistas da Itatiaia como o mais preparado, o mais capacitado, o mais inteligente. Porque ele prova isso em todas as suas opiniões dadas ao longo dos últimos 10 anos, que ele virou essa referência para a população, virou essa potência televisiva e radiofônica. Carlos Viana é um homem que faz um programa ao vivo comentando sobre fatos diários e nunca falou groselha, nunca falou bobagem. Não há nenhum deslize que ele tenha cometido ao longo de 10 anos. Isso é uma coisa que é um grande mérito, é um grande feito. Vê se um Datena não comete deslize direto, o Marcelo Rezende não cometia, um Alborguete, um Gil Gomes. Então realmente mostrou um grande preparo. E é um homem que nunca esteve envolvido nem com o grupo político de Pimentel, nem com o grupo político de Aécio. Nunca foi PT nem PSDB. Então tem tudo para ser o candidato da terceira via. Tem tudo para ser o nome-chave daqueles insatisfeitos que querem moralizar a política, que querem acabar com esse conluio, com esse compadrinho entre as duas forças da estratégia das tesouras, entre os tucanos e os petistas que no fim representam a mesma ideologia, o mesmo método de governança, o mesmo método de roubalheira. Carlos Viana no Senado vai ser bem interessante pra gente, porque o Senado de Minas Gerais, os senadores mineiros, são péssimos no geral. Com exceção do Antônio Anastasia, que desempenhou um bom trabalho na questão do impeachment da Dilma, vamos ver. O que fez Clésio Andrade no Senado? Fale de um projeto de Clésio Andrade. Fale de uma grande oração, de um grande discurso de Clésio Andrade. Clésio Andrade ficou 8 anos lá, mamando nas tetas e não fez absolutamente nada. Foi irrelevante. Tanto que a maioria dos mineiros nem se lembram que ele foi senador. O que vem fazendo o Zezé Perrella no Senado? Meu amigo cruzeirense, meu amigo que gosta do Perrella, me diga um projeto expressivo do Zezé Perrella no Senado, me diga um grande discurso, me diga uma grande votação, um grande trabalho de articulação do Zezé Perrella. Zezé Perrella, nas vezes que eu fui a Brasília e tentei passar em seu gabinete, nem lá ele estava. E é um nome que, sinceramente, depois daquele escândalo do helicóptero, que desmerece Minas Gerais. Então, Minas Gerais precisa de senadores que façam o nosso estado ser visto como grandioso. Precisa de senadores que honrem com a tradição política de Minas Gerais, a tradição dos grandes oradores, daqueles homens que, de certa maneira, guiavam os ânimos do Senado antigo. Por isso, meu voto para o Senado, especificamente, é do Carlos Viana. E eu lamento que ele não seja candidato ao governo do estado. E Carlos Viana, ele é um franco favorito numa disputa de titãs, porque tudo indica que Fernando Pimentel será candidato ao Senado e Aécio Neves também. Mas peraí, Caio, e a Dilma? A Dilma não ia sair por Minas Gerais? Não foi isso que você falou no último vídeo? A Dilma ia sair sim, mas o PT resolveu testar o nome da Dilma em outros estados. O que era certo, que era a candidatura da Dilma por Minas Gerais, já não é mais tão certo assim. E por quê? Porque o Pimentel, governador do estado, ao que tudo indica, vem arregado, vem desistido covardemente de sua reeleição, porque ele sabe que as coisas para ele estão complicadas. Ele tem apoio da maioria da Assembleia Legislativa, ele tem apoio da maioria dos prefeitos, mas o apoio do povo, dos eleitores, é muito difícil conseguir. Ele pode até conseguir na base da compra de voto, na base do conluio, do conchavo, da chantagem política. É o que ele pretendia, é o que ele tentava fazer.
Porém, agora que ele está com a corda no pescoço e ele sabe que se ele perder o foro privilegiado, ele pode ter o mesmo fim, ou um fim pior que o Sérgio Cabral, ele quer ir para o Senado para se garantir, porque nessa eleição são 2 vagas de senadores. E ele acha que com a força da máquina do PT, da militância do PT, pelo menos uma vaga é dele. Então, tudo indica que Dilma não será mais candidata ao Senado por Minas Gerais e Fernando Pimentel ocupará a vaga que seria de Dilma Rousseff. E Aécio, que ia sair para o governo do estado, a mesma coisa. Não quer perder o foro privilegiado, porém é orgulhoso demais para sair deputado federal. É orgulhoso demais para admitir a derrocada política de alguém que foi candidato a presidente ser candidato a deputado federal. Por isso, vai tentar a reeleição ao Senado. E seja o que Deus quiser. Eu, na minha parte, acredito que Aécio, com a sua arrogância, vai se jogar no buraco, vai se jogar no abismo. Eu não vejo Aécio com chance de ser eleito ao Senado. Porque ao contrário de Pimentel, cujos escândalos não são muito lembrados na mídia nacional, os escândalos do Aécio são falados todo dia. E a questão do Joesley foi muito comentada aqui em Minas Gerais, mesmo com a imprensa mineira tentando encobrir as coisas dos poderosos. Porque a imprensa mineira, ela tem o lado de quem está no poder. Então, o Pimentel se beneficiou muito da imprensa mineira e o Aécio também. Porém, o Aécio não conseguiu escapar do julgamento do eleitor, que soube de muitas coisas sobre ele diretamente da imprensa nacional. E para o governo do estado, quem que vão ser os candidatos? Aécio tentou e vem tentado de todas as formas, todos os jeitos, colocar Antônio Anastasia na cadeira de governador novamente. Anastasia, que é um político que tem uma popularidade, que ainda tem uma imagem de íntegro, honesto, apesar de ter tido sua imagem manchada por causa de seu padrinho político, que é o próprio Aécio Neves. Mas Anastasia não quer saber de ser candidato ao governo do estado. Estão empurrando a Anastasia para o governo e ele diz não. Ele quer completar o mandato de senador. E dessa maneira, o PSDB não tem muito o que fazer. Porque quando a Anastasia bateu o pé 2 anos atrás, falando que não seria candidato a prefeito de BH, ele fez o que prometeu e não foi candidato a prefeito de BH. E eu já ouvi de gente muito próxima do Anastasia que o Anastasia pretende, ao completar o mandato de senador, se aposentar completamente da política, voltar para a área acadêmica, voltar a dar suas aulas, que o Anastasia cansou de polêmicas, encheu o saco do meio político. Então, tudo indica que a Anastasia é uma carta fora do baralho nesta eleição, a conferir. Porém, correndo por fora, nessa chapa do PSDB, como apadrinhado do Aécio, está o Rodrigo Pacheco. Quem é Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco é uma figura de grande proa, de grande nome, de grande influência na OAB Mineira, na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais, que é um deputado federal que tem um certo destaque, que tem uma força política relevante, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte e ele teve uma votação expressiva para alguém que era um desconhecido. E quando ele foi candidato a prefeito, o PSDB se encantou com ele. O PSDB via nele qualidades, méritos que o próprio candidato tucano não tinha aos olhos dos tucanos. O candidato tucano que era o João Leite. Então, de lá para cá, surgiu um namoro do PSDB mineiro com o PMDBista Rodrigo Pacheco. E tudo indica que o Rodrigo Pacheco talvez seja uma opção do Aécio para o governo do estado, com o Diniz Pinheiro como vice. Diniz Pinheiro, que há 4 anos atrás já foi candidato a vice do Pimenta da Veiga, e segundo muita gente na época, se fosse o Diniz candidato, talvez teria ido para o segundo turno contra o Pimentel. Porque o Diniz Pinheiro, ele vem de uma dinastia política dos Pinheiros, ele é o chefe dessa dinastia, que tem também o deputado federal Toninho Pinheiro, a deputada estadual Ione Pinheiro, domina o município, domina toda uma região do estado. Então tem uma força política, uma força de máquina, uma força de votos a ser considerada. O Diniz está no Partido Progressista e parece que está saindo para o PSDB ou para um partido aliado satélite do PSDB mineiro. O PT ainda não definiu seu candidato. Muita gente vem falado do Mancha, do Reginaldo Lopes, lá do norte de Minas, que é sempre um deputado federal campeão de votos no norte de Minas, que também foi candidato a prefeito de Belo Horizonte e teve uma votação pífia, inexpressiva, passou uma grande vergonha na eleição municipal de BH, que não o conhecia, que não era seu terreno fértil eleitoral. Mas é um sujeito que dentro do PT mineiro tem muita força, muito poder
e é o cara que durante muitos anos foi tesoureiro do PT estadual. Então vocês veem a confiança e a influência que ele tem no PT mineiro. Os mais velhos, os saudosistas, eles apoiam o nome de Patrus Ananias. Patrus Ananias, que é um prefeito que até hoje é muito bem quisto pelos professores, pelo meio acadêmico, inclusive é professor de direito na PUC. Patrus, ele foi várias vezes candidato a cargos majoritários, como governador, ou então vice-governador ou senador, e perdeu. Nos últimos anos, ele só consegue ganhar para deputado federal. Porém, o PT vê nele uma boa esperança, porque assim como o Suplicy, ele tem uma boa imagem perante o eleitor. Eu digo até que eu gostaria que o Patrus fosse candidato pelo PT, porque o Patrus, ele tem um calcanhar de Aquiles, que é seu filho, que é vereador em Belo Horizonte e que é uma figura muito polêmica, que é o contrário do Patrus, que é um político que conquista o pessoal com a sua lábia, com seu jeito malemolente. O Patruzinho, o Pedro Patrus, filho dele, vereador de BH, é um aguerrido defensor da ideologia de gênero, é um aguerrido defensor de toda a pauta ideológica mais extremada da esquerda, sendo quase um João Willis da capital mineira. Então é interessante confrontar o Patrus através de seu filho e de todas as polêmicas, de todas as brigas que seu filho embate na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por fim, temos Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH, que não tem chance nenhuma de ser eleito, que é um sujeito que acredita que é muito maior do que realmente é, até porque Lacerda só foi eleito prefeito por causa da aliança espúria entre Pimentel e Aécio, entre PT e PSDB, e se não fosse toda a força da máquina política do PSDB, ele não teria se mantido na prefeitura por 8 anos. Se não fosse o apoio do PT nos primeiros 4 anos, ele não teria sido reeleito. Márcio Lacerda é um político muito local que, por mais que rode o Estado, não tem talento para ser eleito governador. É um político que saiu da prefeitura odiado por todos, da extrema esquerda até a direita. É um político que não tem cacife para ser eleito governador, mas vai tentar, quer tentar e vamos ver o que vai dar. É o seguinte, para completar, vocês notem o quanto que eu falei de Belo Horizonte, de eleições municipais de Belo Horizonte, de ex-prefeitos de Belo Horizonte, e isso me faz refletir o seguinte: o quanto que a política mineira, no presente momento, nos últimos anos, vem sendo centralizada na capital do estado. Sendo que o próprio estado não funciona assim. Sendo que o próprio estado é descentralizado e vários polos regionais ocupam em suas regiões uma força muito maior do que a capital do estado. E um estado grande como Minas Gerais, do tamanho de muitos países europeus, com 853 municípios. Cadê a força do interior? Cadê a força do norte de Minas? Cadê a força do Triângulo Mineiro? Cadê a força do leste? E eu acho negativo para a democracia e para a política do Estado mineiro que tudo fique demais centralizado na capital. E eu até entendo a demanda do pessoal do Triângulo, que tenta fazer um Estado separado, apesar de não concordar, eu entendo com essa demanda, porque realmente o resto do Estado não se vê muito representado politicamente. E isso é culpa dos partidos que não fazem melhor suas chapas e que não buscam candidatos em outras regiões. Então, vamos pensar nisso. Eu acho que é algo para se tratar num próximo vídeo. E por fim, só para dizer que eu não falei, temos 2 outros candidatos. Alexandre Calil, prefeito de BH, que lançaram ele candidato, mas ele mesmo não se lançou. Vejo Calil como um franco favorito por causa da força de seu clube de futebol, que é o Atlético Mineiro, que tem uma massa de seguidores fiéis, tem uma massa de seguidores exaltados, e também pela própria figura do Calil, que é um sujeito que bate tanto em PT quanto em PSDB e pode ser visto como uma terceira via pelo eleitor. Pode ser visto como alguém que não está nem no esquema do Aécio, nem no esquema do Pimentel. E no pouco tempo que o Calil ficou na prefeitura, ele ainda não teve a chance de se queimar. Um grande problema é quem vai ficar na prefeitura de Belo Horizonte? O ex-petista Paulo Lamaque, que era vice-prefeito de Calil, que vai assumir a prefeitura com ele saindo candidato. E vai ser terrível aguentar 2 anos em Belo Horizonte com prefeitura de Paulo Lamaque. E por fim, temos como Euzema, candidato do Partido Novo, um empresário, é um sujeito que vem sendo muito bem falado, mas eu não acredito que o Partido Novo
tenha força política ainda para fazer um governador, até porque o Partido Novo não está presente na maioria dos municípios mineiros. Falarei mais sobre o tema, o vídeo se prolongou muito. Muito obrigado, grande abraço, tamo junto, é isso aí.